Isso aqui parece mentira, mas aconteceu de verdade. Imagina você estar no lugar certo, na hora errada, e testemunhar algo que a sua cabeça simplesmente se recusa a processar. Algo que vai contra tudo que você aprendeu na escola, tudo que a ciência tenta te explicar, tudo que você acredita ser possível nesse mundo. É exatamente isso que as pessoas envolvidas nesse caso viveram. E o mais perturbador? Ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu dar uma resposta satisfatória até hoje. Vem comigo, porque essa história vai te deixar sem chão. Primeiro, deixa eu te contextualizar. O Brasil é um país enorme, continental, com biomas absurdos, culturas que se misturam, histórias que a mídia grande nunca cobre. E é exatamente nesses cantos esquecidos, nessas cidades pequenas, nessas comunidades que vivem à margem dos holofotes, que os casos mais perturbadores acontecem. Esse fenômeno não foi diferente. Ele surgiu num lugar onde ninguém esperava. Entre pessoas comuns, do dia a dia. Gente que acorda cedo, trabalha, cuida da família, dorme. Gente igual a você e eu. E, de repente, tudo mudou. As primeiras testemunhas descreveram uma sensação estranha no ar antes de tudo começar, como se o ambiente tivesse ficado pesado, quieto demais. Os animais pararam de fazer barulho. O vento sumiu. E então, aconteceu. Os primeiros relatos chegaram de forma fragmentada, como sempre acontece nesses casos. Alguém viu algo que não conseguiu descrever direito. Outro tentou filmar, mas a câmera travou na hora mais crítica, coisa que, segundo o dono do aparelho, nunca tinha acontecido antes. Uma terceira pessoa simplesmente entrou em choque. Ficou muda por horas. Quando as autoridades chegaram ao local, o que encontraram desafiou qualquer lógica convencional. Não tinha explicação física. Não tinha causa aparente. Era como se as leis da natureza tivessem dado uma pausa, só ali, só naquele momento. Os técnicos chamados para analisar o local saíram de lá com mais perguntas do que respostas. Um deles, em conversa informal com um jornalista local, disse baixinho: "Eu já vi muita coisa na minha carreira, mas isso aqui, isso eu não sei explicar." E olha, esse cara tinha décadas de experiência. Não era novato. Não era impressionável, mas estava claramente abalado. O que veio depois foi ainda mais inquietante. As pessoas que estiveram presentes começaram a relatar mudanças. Não grandes, dramáticas, mas sutis. Perturbadoras justamente pela sutileza. Insônia que apareceu do nada. Sonhos vívidos, repetitivos, sempre com a mesma imagem. Uma sensação constante de que algo estava errado, mas sem conseguir apontar o quê. Uma das testemunhas concedeu uma entrevista anônima e disse algo que ficou gravado na memória de todo mundo que ouviu. Eu não tenho medo do que eu vi. Eu tenho medo do que eu senti. Porque aquilo parecia consciente. Parecia conscient. Deixa isso ecoar um segundo. Não era um acidente da natureza. Não era um fenômeno aleatório. Quem estava lá tinha nítida sensação de que havia alguma intenção por trás do que aconteceu. E é aí que a história fica de verdade perturbadora. As investigações oficiais foram abertas, é claro. O Brasil é um país de burocracia, tem relatório para tudo. Mas quando os documentos finais vieram a público, o que se viu foi uma coisa muito estranha. Laudos vagos, conclusões inconclusivas e um silêncio institucional que falava mais do que qualquer palavra. Como se alguém, em algum lugar, tivesse decidido que era melhor não aprofundar demais. Por quê? Medo de não encontrar resposta? Medo de encontrar? Alguns pesquisadores independentes tentaram retomar o caso. Encontraram obstáculos em todo lugar. Pedidos de acesso à informação negados. Fontes que, de repente, não queriam mais falar. Arquivos que simplesmente desapareceram do sistema. Um desses pesquisadores desabafou numa live. Quando um caso tem essa quantidade de silêncio ao redor, é porque tem algo que alguém não quer que a gente saiba. E aí chegamos no ponto mais chocante de tudo. Recentemente, novos detalhes vieram à tona. Detalhes que as testemunhas nunca tinham contado publicamente, por medo, por vergonha ou porque simplesmente não acreditavam que alguém fosse acreditar nelas. O que esses detalhes revelam muda completamente a leitura do caso. Porque agora, com essa nova informação, o fenômeno não parece mais isolado. Parece parte de um padrão. Parece que aconteceu outras vezes, em outros lugares, com características assustadoramente similares. E ninguém conectou os pontos. Até agora. Isso, meu amigo, é o tipo de coisa que te faz olhar pro teto às 3 da manhã e pensar:
O quanto do que acontece nesse país a gente simplesmente nunca fica sabendo? O Brasil é grande. Os mistérios são maiores ainda. Esse caso não tem final feliz, não tem explicação científica validada, não tem vilão identificado. Tem testemunhas assustadas, arquivos sumidos e uma pergunta que ninguém consegue responder. O que foi, afinal, aquele fenômeno? Não sei. Ninguém sabe. E talvez seja exatamente isso que faz essa história ser tão perturbadora. O mistério permanece. Vivo, aberto, sem solução. E enquanto a gente continua a vida normal, quem garante que não está acontecendo de novo, agora, em algum lugar do Brasil? Pensa nisso.